Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui, a nossa consciência nessa realidade, tá? Que não é fácil. Não esqueça, eu tenho que ter sempre vindo lembrando, não esqueça que a sua experiência aqui é a experiência da sua consciência. Porque você só está usando o corpo aqui porque sua consciência ainda está aqui, tá? E as coisas que quando você leva a sério, essas coisas mexem com a nossa emoção, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Então, aonde é que a nossa consciência tem que estar, pessoal? Aonde que ela tem que estar? Se não é atrelado ao ego, às coisas aqui físicas, se não é a gente ficar atrelado a esse ego, a gente vai ficar onde? A nossa consciência. Porque você fica no ego, no homem do desejo, né? Se você fica aí, você fica preso aqui a essa dimensão, a terceira dimensão, tá? Pode dar uma viajadinha astral no, na quarta dimensão, que é espiritual, tá? Que está atrelada a essa terceira dimensão, né? Mas aonde verdadeiramente a nossa consciência tem que vibrar, pessoal? A Bíblia fala, tá? Já tem gente agora falando aí, mas é o tema que eu vou trazer hoje, tá? Sem muita demora. Qual é o tema que a gente vai falar hoje, pessoal? Porque eu quero falar desse tema, porque parece que tem pessoas que. Eu já falei aqui desse tema, mas parece que tem algumas pessoas que não entenderam, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas é isso, é por causa do nível de consciência, do apego a essa dimensão, a consciência, sabe? Então, eu preciso vir falar sobre isso, tá? A gente que é desperto tem que ouvir isso. Tem aqueles que estão começando agora, não vai entender nada, tá? Mas depois você vai, com as experiências, coisas que você vai caminhando, você vai entender o que eu falei aqui, tá? Então, qual é o meu tema de hoje, pessoal? É o que é a quinta dimensão da consciência. O que é isso, pessoal? A quinta dimensão da consciência. Por que a gente tem que vibrar nessa quinta dimensão? A nossa consciência tem que estar nesse estado, né? E como a nossa consciência pode acessar essa dimensão? Como é que a gente pode acessar essa dimensão, né? Que a maioria aí dos espiritualistas fala, né? E tem alguns aí achando que essa quinta dimensão aí é um lugar assim que ela pode entrar de qualquer maneira, tá? Eu tô vendo aí, tem alguns que estão falando aí corretamente, mas tem outros que tá viajando nesse assunto aí, tá? Não entendendo que Cristo já estava trabalhando a nossa consciência, tá? Para entrar nessa quinta dimensão. Cristo já tem 2000 anos, né? Que Cristo esteve aqui fisicamente, né? Então ele já estava trabalhando lá, os apóstolos, e veio trabalhando a humanidade desde lá para entrar, as pessoas entrar nessa quinta dimensão. Mas primeiro vamos saber, primeira pergunta é o que é essa dimensão da consciência. O que é isso, pessoal? Eu sei que alguns vão ficar assim, o que é que esse cara tá falando? Que loucura é essa agora que esse irmão Samuel vai inventar, tá? Então, aí vamos para aqui para o estudo que eu vou dar pautando para vocês entenderem. Então, o que é a quinta dimensão da consciência? Ele fala, a quinta dimensão da consciência, né, é um conceito aí que é criado para descrever um estado de consciência desperta
livre e desapegada. Desapegada dessa terceira dimensão. Tá? Livre, então, é uma consciência que pensa livremente, está desapegada dessas coisas. É por isso que eu me questiono, pessoal. Até no meio espiritualista, está fazendo vocês se apegarem à matéria, a dinheiro, as coisas aqui, tá, pessoal? Então, como é que você pode entrar num estado de consciência desperta que as pessoas estão fazendo você a buscar mais valores aqui da matéria, da importância na vida dela ao valor da matéria? Como é que essa pessoa vai vibrar nesse estado de consciência? Eu não entendo, tá, pessoal? E são pessoas que estão no meio falando de despertar, de... Eu não entendo, tá, pessoal? Esse tipo de pessoas, tá? Fazendo vocês se atrelarem mais às coisas da... Vai ficar preso aí a essa dimensão, tá? Quando vocês deixarem o corpo, tá? Aí ele fala, é uma mudança profunda na consciência. Então, fala, essa quinta dimensão fala que é uma mudança profunda na consciência humana, que permite uma nova forma de perceber e experimentar a realidade. Então, é quando você desperta que você percebe uma mudança profunda na sua consciência. Você começa a sentir, primeira coisa, paz, alegria. Então, e permite essa forma que você perceba e experimente as realidades. Então, não só essa realidade, mas como várias outras realidades da consciência. Tá, pessoal? Isso que é a quinta dimensão. Então, o que é que ele fala mais? Ele fala, a quinta dimensão é uma consciência da unidade da vida e da existência, que permite buscar em todos os que também temos dentro de nós. Então, é aquela consciência que vai levar à unidade, que é através da vibração do amor, vocês vão entrar no mesmo pensamento, na mesma unidade. E Cristo já estava falando isso lá. Tá? A vida que permite buscar todos, então todos, que também temos dentro de nós. É um caminho de autoconhecimento, amor incondicional e unidade com o todo. Então, é o caminho do sua consciência buscar autoconhecimento, amor incondicional e unidade com tudo. É isso que é a quinta dimensão, pessoal. Eu não entendo, pessoal. Tá bem claro, tá? A mensagem é bem clara, mas eu não sei por que não tem algumas pessoas entendendo isso. Aí ele fala, a quinta dimensão não se refere a um local físico específico. Não é um lugar, tá? Mas sim uma mudança profunda na consciência e uma nova forma de perceber e experimentar a realidade. Então, a quinta dimensão é isso, pessoal. Então, quando eu estou fazendo você aqui despertar a consciência, é para que você entre nessa mudança profunda da consciência. Porque ninguém vai mudar aí, pessoal, acontecendo essas coisas, ninguém vai mudar, tá? A mudança é através desse despertar, dessa expansão da consciência, que você vai experimentar e perceber a realidade de outra forma. Aí é uma mudança no mundo, tá? E tem pessoas que estão no despertar, estão resistindo essa mudança, tá, pessoal? Para que você está fazendo isso, pessoal? O primeiro que tem que mudar é você. Mude a vibração, que você pode mudar as coisas ao redor. Aí ele fala, a quinta dimensão é uma consciência da unidade da vida e da existência, que nos permite buscar em todos o que também temos dentro de nós, enquanto seres espirituais,
inseparável. Então, a gente é um ser espiritual. Por isso que eu falo, você não é o corpo, tá? E quem está entrando nessa quinta dimensão, né? A consciência está entrando lá, você vai ver mudanças, tanto física como comportamental, de pensamento, tudo, tá? É uma transformação na pessoa. Aí ele fala, a quinta dimensão é uma forma de vida consciente de separar o joio do trigo, tá? A Bíblia fala sobre isso, né? Ou a verdade da ilusão, tá? E resgatar o amor que une a todos em uma única vida compartilhada com Deus. Então, essa pessoa vai ter consciência disso, pessoal. Ela vai querer se apoiar na verdade e vai sair dessa ilusão, dessa matrix da sua consciência. Ela vai querer resgatar o amor que une todos em uma única vida compartilhada com Deus. Então, quando você busca Deus, você está buscando uma conexão com Deus, você está querendo se unir às todas as outras coisas, pessoal. Porque é através do amor que todas essas coisas existem. As pessoas não entendem, tá, pessoal? E eu tô aqui falando, tá? Mas é isso, é a minha missão, tá, pessoal? Aí ele fala, é um novo estado interno, então, seu estado interno da consciência, e uma nova percepção do mundo que parece externo. Mas esse mundo é interno, é você que cria esse mundo interno, tá? Que vai refletir aqui na sua vibração, nesse mundo externo, tá? Aí ele fala, o amor e a compaixão, a colaboração e a regeneração, a cura, a gratidão, a ausência de conflito no relacionamento, a comunicação real na mente é um estado de paz da plena consciência ou da transcendência da quinta dimensão. É um resultado da consciência do aspecto e das relações mentais que define o estado interno, o relacionamento nessa nova frequência. Então, é uma frequência que você entra. Quando você está vivendo no amor, na compaixão, na colaboração, na cura, na gratidão, né? Na ausência de conflito, no relacionamento, na comunicação, na paz. Então, você entra nesse estado interno, sua consciência, e aí você entra nessa nova frequência, que é uma frequência de quinta dimensão. Então, pessoal, aqui vocês vão ver o sentimento, a vibração. Se vocês estão vibrando isso, vocês estão entrando na quinta dimensão. Então, eu estou pregando o amor de Cristo, a bondade, perdoar aqui. Eu estou aqui falando no meu vídeo. Então, eu estou fazendo com que sua consciência entre nessa quinta dimensão. Tá, pessoal? Eu estou fazendo isso. Eu quero despertar, quero que você entre nessa frequência. Mas tem pessoas que resistem, tá? Tem pessoas que estão resistindo a essa frequência, tá, pessoal? Não resista, pessoal. Esqueça, mas os outros... Esqueça os outros, faça a sua parte. Vibre nessa frequência. Vai ter um pouco de dificuldade? Vai ter. Como qualquer pessoa tem dificuldade, tá, pessoal? Aí ele fala, elevar a consciência para uma visão de quinta dimensão é tomar consciência de que a percepção funciona conforme a crença de cada um. Então, de acordo com a crença de cada um, pessoal, a sua visão. Então, é por isso que eu estou aqui nos meus vídeos tirando as nuvens negras da sua consciência para você ter a visão e passar para essa quinta dimensão, pessoal. Tem até alguns aqui que ficam retados, né? Que eu falo sobre algumas coisas erradas que tem em alguns grupos religiosos, tá? Mas é para tirar a visão sua, tá? Porque isso está atrapalhando você
entrar nesse estado de consciência. Você vibrar. Então, às vezes as crenças limitantes, várias coisas tá impedindo de você vibrar nessa frequência, pessoal. Tá? Então, por isso que eu estou aqui falando para que você tire essas crenças. Porque quando você tira essas crenças limitantes, essas coisas, você vai começar a sua consciência, vai dar um passo para essa quinta dimensão. Tá? Aí ele fala, a partir dessa consciência, buscamos o discernimento do que é verdadeiro e do que é falso. E em seu sistema de crença, adotando o compromisso com a verdade, para limpar a mente de ideias inconsistentes e sem fundamento reais, que são a barreira que nos impede de viver a partir de nossos reais e felizes atributos que não foram dados por Deus. Então, o que é que está impedindo você de entrar nessa quinta dimensão? A sua consciência. São isso aqui. São as crenças adotadas que não têm compromisso com a verdade. Você tem que limpar isso. Por isso que eu venho colocando aqui alguns erros, tá? Eu sei até que isso pode machucar alguma, como é que se diz? Alguma crença que a pessoa colocou, mas ela está colocando uma crença em coisas erradas. E o que é que vai acontecer? Ela não vai dar esse salto quântico à consciência dela para vibrar nessa quinta dimensão. Então, ele disse, essas ideias inconsistentes e sem fundamento reais, a gente tem que sair daí, que são uma barreira que impede, então, uma barreira na nossa consciência, impedindo de a gente dar esse salto quântico, tá? É uma barreira que impede de viver a partir dos nossos reais e felizes atributos que não foram dados por Deus. Então, o nosso atributo divino, que é aí que quando você está vibrando na quinta dimensão, quando você está colocando esse atributo da sua divindade. Eu até falei aqui um vídeo da natureza divina, que a gente tem que estar na gente, tá? Tá aqui, pessoal. Pode assistir aí que tem a ver com isso que eu estou falando. Aí ele fala, a quinta dimensão é um estado interno. Então, a quinta dimensão é um estado da sua consciência. Se você está vibrando. Por isso que eu vou falar que existem sinais desses que estão entrando nessa quinta dimensão, tá? Tem pessoas que entram nessa quinta dimensão, mas depois ela sai, porque tem coisas aqui que ela se apegou ainda. Ela vai ter que trabalhar para ir largando essas coisas do ego, tá? Para que a consciência dela vibre. Então, é um estado interno e também aparentemente externo do espaço-tempo. Aparentemente, tá? Determinado pelo que pensamos ou pela frequência determinada pelo nosso pensamento. Sendo que, ao tomarmos consciência disso, resgatamos a nossa liberdade de livremente e conscientemente escolhermos o que queremos manter e não manter em nossa mente. Segundo o que queremos, também livremente, conscientemente, experimentar um estado interno, aparentemente externo do espaço-tempo. Então, nesse espaço-tempo, né, que reúne a quarta dimensão mais básica da experiência neste mundo, tal como percebemos. Então, pessoal, ele fala que esse estado, né, ele vai ser a nossa vibração, porque é uma frequência, uma vibração, é de acordo com o nosso pensamento. O que você está pensando, tá? Qual é o nível de consciência? Então, vai delimitar aonde você está vibrando, na terceira, na quarta ou na quinta dimensão de consciência. Você vai estar nessa. Como é que você percebe que uma pessoa está na terceira dimensão? Hein, pessoal? Como é que você percebe? É quando a pessoa está atrelada ao ego,
ela não sabe de nada e coisa espiritual, ela está envolvida totalmente aqui na realidade. Ela pensa que ela só é esse corpo, ela não tem, ela não tem um espírito. Tem muitas pessoas assim, tá, pessoal? Então, é uma pessoa que está vivendo a consciência dela, a terceira dimensão, ela está mergulhada aí, tá? Até a consciência dela despertar para outro nível de consciência. Então, a pessoa só vai entrar na, na quinta dimensão quando ela desperta a consciência. Às vezes as pessoas vão ter experiência na quarta dimensão espiritual. Isso pode fazer ela despertar que ela não é o corpo, que ela é um ser espiritual, e ela começar a buscar coisas espirituais, o qual vai levar o pensamento e o comportamento dela para a quinta dimensão. E é o que aconteceu com a gente, tá? Aconteceu comigo e com muitas pessoas que estão aqui no meu canal, tá? Por causa que aconteceu essas coisas. Você está percebendo, não existe mais algo além do que isso aqui, tá? Tem pessoas até que não quer falar as experiências dela, né? Porque é tida como louca aqui nessa realidade, né? Não, isso é coisa da sua... Você está ficando louco. Eu vou levar para o médico para tomar um remédio aí, entende? Então, tem experiência que a pessoa tem e não quer contar por causa disso, pessoal. Tá? Mas agora, graças a Deus, já tem muitas pessoas contando, né? E tem umas aí também contando coisas que não viveu para o quê? Para se aparecer, para dizer que é especial, para dizer que eu tô na quinta dimensão, você não tá. É aqui ó, eu que comando tudo. Entende, pessoal? Não é. Uma pessoa que está na quinta dimensão, nunca ele está assim soberbo, pessoal. É uma pessoa que tem as características humilde, ele é manso, ele é tranquilo, ele não quer aparecer, ele é uma pessoa que respeita as pessoas, ele tem amor, próximo, tem compaixão, empatia. Então, essas são sinais de que uma pessoa está vibrando na quinta dimensão. Pessoas que se colocam aí que sabe que não sei o que, não está na quinta dimensão. A consciência dela. Tá? Aí ele fala, a verdade, então, a gente vai ter que apoiar o nosso pensamento na verdade, pessoal. Por isso que eu não venho trazer aqui engano para você, pessoal. Graças a Deus a espiritualidade tem me guiado. Eu não tenho trazido nenhuma coisa que possa não fazer que a sua consciência não cresça aqui. Porque eu estou estudando, eu estou me dedicando, eu estou pedindo orientação à espiritualidade para não trazer coisa aqui. Trazer coisa que edifique para que você entre nessa, a sua consciência, passe para essa situação. E é por isso que às vezes eu tenho que falar aqui dos erros que muitos grupos religiosos estão cometendo, estão introduzindo na consciência das pessoas. E é isso que a Matrix quer. Quer que você introduza erro para a pessoa não se firmar na verdade, porque a verdade é que vai fazer você estar liberto para a quinta dimensão. Por isso que ele criou esse tumulto todo aqui, a Matrix, para não fazer você entender, para você não atingir essa frequência. Não, não, não. Esse negócio de, sabe? E começou lá a igreja, a primeira igreja, onde eu vou mostrar aqui o versículo, onde Pedro ali, as coisas, todo mundo tinha o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, tava todo mundo vibrando na quinta dimensão. O que é que a Matrix fez? Foi lá e perseguiu a igreja, que aí separou todo mundo, aí depois aí tomaram livros históricos, sabe, escritura, deturparam tudo para que não ninguém entrasse naquela unidade. Mas a espiritualidade agora, nesses últimos, está trabalhando para que as pessoas cheguem nessa unidade, tá? E está sendo difícil, tá, pessoal? Porque a Matrix ainda está prevalecendo muito forte nas consciências das pessoas, tá? Mas estou aqui
Tem outros espiritualistas também ensinando sobre isso, tá? Espero que seja com verdade, com coração, tá? Não por interesse, não apegado às coisas, porque tem muitos aí que já também se desviaram, tá? O caso diz, caíram na tentação da Matrix. Aí ele fala, a verdade não passará. Então, porque é atemporal. Então, por isso que Cristo falou, passará céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, porque a palavra de Cristo é verdade, né? É atemporal. Então, não existe tempo para a verdade. Aí ele fala, a realidade será vista e nessa condição todos chegarão. Então, toda a consciência vai chegar a esse nível da verdade. Isso realmente é apenas uma questão de tempo. Então, por que, pessoal, está tendo guerra aí, confusão? Por que não querem que os dimensional se manifestem nesse mundo? Porque existem outros, os espíritos malignos, outros que são chamados ETs aí, os demônios, estão impedindo de que esses dimensionais venham trazer o conhecimento da verdade para a gente, tá? Então, eles criaram aqui uma ilusão, a Matrix, esse maligno, né? O que a gente conhece como o diabo, Satanás, que para iludir, para que a gente se firmasse na ilusão e não na verdade. Então, quando a gente se firma na ilusão, não na verdade, a gente não vai crescer a nossa consciência para essa quinta dimensão. A gente não vai vibrar. Então, aonde as pessoas estão vibrando agora? Na terceira dimensão. Tudo no ego aí, tudo um matando o outro, um não entendendo o outro. Mas veio o Filho de Deus para trazer a frequência da quinta dimensão, que foi Cristo, que ama o próximo, a como a ti mesmo. Então ele veio com coisas mais elevadas para que a gente elevasse. Mas mesmo assim ainda há uma resistência porque há o engano aí da matriz. Então há uma resistência das consciências entrar nesse nível de consciência. Então, e eu estou aqui tentando tirar nuvem negra para ver se alguma consciência consegue entrar nessa frequência, que é a frequência do amor incondicional, né, que ele falou, da compaixão. Então, tem vários sentimentos que esses que estão com a consciência, ele está vibrando, tá, pessoal? Então, é desde lá, tá, de Cristo, que tá fazendo com que o povo entre nessa frequência, mas não, tá difícil, tá? O engano ainda tá muito, tá, pessoal? Mas é questão de tempo. Então, questão de tempo, tá? Aí ele fala, se a verdade é atemporal, e todos alcançarão a verdade. Haverá um momento em que todos verão a mesma coisa e não haverá conflito diante disso. Então, era aquele sentimento que estava na primeira igreja, quando Pedro estava ali. Então, todo mundo tinha o mesmo pensamento comum, todo mundo trazia os seus bens, dividia um com o outro, aquele que tinha mais dividia. Então, todo mundo ficou nivelado. Mas o que é que aconteceu? A Matrix, não, isso não. Ataca o povo. Então, usou até o apóstolo Paulo, tá? Atacou os cristãos daquela época, tá? E separou a igreja e tirou a visão. Mas depois, Deus, Cristo, despertou a consciência de Paulo, que ele depois veio falar sobre isso, tá? Tem um Deus trabalhando, tá, pessoal? O inimigo tá trabalhando, mas tem uns Deus aí, os dimensionais trabalhando para ajudar a gente a elevar o nosso nível de consciência, tá? Tem que se firmar na verdade a sua consciência, tá? Aí ele fala, a questão durante a jornada de todos neste caminho que o mundo todo percorre e o discernimento individual do que é verdade e do que é ilusão. Então, você tem que sair aí, tá? Tá na ilusão, você tem que vir para a verdade. Por quê? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é que disse que é o caminho? Então, você tem que entrar em conexão com Cristo, pessoal.
Sem a conexão com Cristo, não poder fazer nada. Eu já falei esse versículo ontem. Você não vai fazer. Você não vai dar o salto quântico para essa quinta dimensão de consciência. Esqueça, pessoal, tá? Então, durante a jornada de todos aí, neste caminho que é o mundo percorre, é o discernimento individual. Então, as pessoas têm que ter o discernimento individual. Do quê? Do que é verdade e do que é ilusão. Esse discernimento é algo que cada um evoluirá a seu próprio tempo. Então, cada um vai evoluir ao seu próprio tempo, tá? Não significa que você estiver vibrando na quinta dimensão, pessoal. Você está no amor, está expressando. Você é melhor do que aquela outra pessoa que está ainda na terceira. Está fazendo coisa aí, bobagem. Você não é melhor. É só o nível de entendimento dela, tá? De discernimento dela ainda não tem. Então, tem que vir através do despertar e da expansão da consciência. É o que a gente está trabalhando aqui, pessoal. Quando você melhora a frequência, o pensamento, o sentimento, você está melhorando a sua para elevar até a quinta dimensão. Então, por isso que a gente é atacado, tá? Os espíritos aí, a Matrix vai usar pessoas até da sua para tirar você dessa frequência. Não. Ele não quer. Foi o que aconteceu na primeira igreja. Os próprios grupos das igrejas, os próprios grupos religiosos, estão tudo com confusão, tá, pessoal? Tudo um pensando em você, tudo cada um... Então, tá sem a visão, a frequência que é para as pessoas chegar nessa quinta dimensão. Tá? Os grupos só estão aí como uns grupos religiosos e estão tirando até as pessoas da frequência. Porque tá acontecendo coisas lá, tá? Que às vezes machuca a fé, o pensamento daqueles verdadeiramente que quer entrar numa frequência boa. Isso às vezes quase aconteceu comigo, tá, pessoal? Quase. Quase eu ia estar, eu não ia querer saber mais, eu ia virar um ateu, não ia querer saber mais de negócio de coisas da espiritualidade. Quase, tá? Aí ele fala, independente do que cada um consegue ver, e em cada momento, todos fazem escolha o tempo todo, independente do nível de assertividade da visão de cada um sobre os fatos. Então, todo mundo está vibrando aí na sua vibração e está fazendo escolha, tá, pessoal? Tá agindo em um nível, de acordo com o seu nível. Cada um tem a sua visão aí sobre os fatos. É isso. Mas o que é que a espiritualidade quer? Quer que todo mundo venha conhecer a verdade, e todo mundo entre nessa vibração, nessa frequência, que sua consciência vibre na quinta dimensão. É isso que Cristo queria desde o começo lá. Então, desde lá tem já 2000 anos e poucos que estão vibrando nessa quinta dimensão. São poucos, tá? E esses poucos, às vezes, nem aparece, tá, pessoal? O que aparece aí é o que a Matrix coloca aí, para enganar mais outras consciências. Eu sinto muito, tá? Mas está acontecendo. Aí ele fala, em meio a toda essa incerteza, cada um de nós pode se auto-observar. Então, você tem que observar o que é que você está fazendo, seu pensamento, aonde você está vibrando. Você tem que olhar e perceber que cada decisão ou cada escolha, o seu caminho pessoal, pode perceber estados internos. Então, é o estado interno que você está vivendo, desde o mais evidente até o mais sutil. Então, você só age aqui na realidade de acordo com o que você está pensando e vibrando, pessoal. Ninguém age aqui nessa realidade sem ela estar vibrando internamente. Então, as pessoas só... É por isso que a Matrix quer que você fique na frequência baixa
para ele colocar, ditar o comportamento que você tem que ter aqui. Você tem que se comportar assim, ó. Então, olha a maioria da humanidade, ó. Vem aí, já passou o final de ano, né? Vem aí carnaval. Como é que as pessoas vão estar se movimentando energeticamente para o carnaval? Tá? Porque isso já vem sendo alimentado há muito tempo, tá? Pela a matrix negativa, para tirar a visão dessas consciências, tá? Lá vai haver muito engano, muitas coisas, as pessoas vão se cair de boca na energia lá mais baixa, sabe? Sexo, bebida, muitas coisas lá, tal. Então, vai cair naquela frequência e o quê? Essas consciências não vai ter a percepção de passar para a quinta dimensão essa consciência. É isso que eles aprontam, tá? E tá conseguindo, tá, pessoal? Mas até os dimensionais, os seres dimensionais, que muitos falam aí que é os ETs aí, tá? Eles estão vindo para quebrar, começar a aparecer, começar a quebrar, para dar aquele impacto para começar. Não, pera aí, existe alguma coisa. Você começar a entrar, a se firmar a sua consciência na verdade. Então ele quer quebrar com esse engano. É por isso que vai acontecer coisas aí, tá? E muitos estão dizendo que agora, em 2025, que muitas consciências vai despertar e vai entrar nesse processo para ir para a quinta dimensão, tá? Ao longo desses 2000 anos, consciência vem despertando aí, tá? Mas são poucas, pessoal. Agora que está tendo despertar, está tendo pessoas tendo visões, sonho lúcido, tem EQM, pessoas tendo vários sintomas aí, porque a frequência está aumentando desse trabalho da espiritualidade, né? Dimensional. Então, isso vai aumentando. Então, quando as consciências despertando e tomando consciência, é por isso que a Matrix quer fazer o reset, pessoal. Ele quer tirar você aqui do corpo para que essas consciências não consigam evoluir, porque esse plano foi criado para nossa consciência evoluir. Então ele quer fazer o reset, porque aí vai sobreviver alguns, tá? E aí aqueles alguns, ele vai contar uma história, ele vai contar uma narrativa que não é a verdade que Deus quer que a gente se apoie. Foi o que aconteceu aí antigamente, tá? Aconteceu o reset aí por causa que não queria que a humanidade evoluísse. Então, esse é o trabalho da Matrix. Não quer que você evolua espiritualmente. Porque eles sabem que você tem a essência de Deus. Então, eles querem dominar vocês. Então, se vocês despertar, não vai conseguir dominar você. Então, ele quer ter o controle. A maioria das pessoas ainda estão no controle da Matrix, tá? Então, tem algumas pessoas despertando, mas tem outras estão despertando, não estão entendendo, estão criando confusão com religião, com um bocado de coisa, com política, sabe? Tá havendo uma perturbação na cabeça. Aí ele fala, independente do que muitos dizem, ou do que certas pessoas dizem, há uma verdade sobre cada fato. Há um fato que é verdade e que ao longo do tempo todo hão de constatar o que a verdade é feliz. Então, todos vão experimentar isso, tá, pessoal? Ele disse, vai chegar um tempo que a consciência vai voltar àquela unidade que aconteceu naquele tempo lá da igreja, tá? Todos vai acontecer isso, tá, pessoal? Mas é questão de tempo, como ele falou. Aí ele fala, se isso não fosse assim, seria muito triste, porque a verdade poderia significar um risco, ou seja, poderia trazer desconforto reais. Então, a verdade não traz desconforto, ela vai trazer
uma alegria plena. Então, por isso que todas as pessoas que entram em conexão com Jesus, que é a verdade, o Cristo, a verdade, ela se sente plena, feliz, ela se sente liberta. Por que isso, pessoal? Porque isso, quando a nossa consciência se apoia na... Porque a nossa alma se alimenta da verdade. É por isso que eu pauto aqui para trazer aqui a essência da verdade. É o que alimenta. Foi por isso que já teve aqui testemunho que fala, nossa, quando eu acabo de assistir, parece que eu estou mais forte, mais alimentado. É um alimento, pessoal, que eu estou passando para o seu espírito, tá? A palavra de Deus, eu pego o texto, pego a palavra, coloco aqui. Então, quando você está ouvindo o meu vídeo ali, aquilo vai alimentando você. Porque tem verdade, aí vocês mesmo falam aí no texto, nossa, é verdade, isso é verdade. Então, está alimentando a sua alma. E é isso que a nossa consciência precisa para se firmar, para ir para a frequência da quinta dimensão. Tá? Aí, cadê, pessoal? Isso tornaria a verdade uma meta. Então, a verdade é uma meta que a nossa consciência tem que alcançar, que não necessariamente traria a felicidade para cada vez mais perto. Então, pessoal, como é que a gente entra nessa verdade, vibra nessa? É a gente ser honesto e sincero com a gente mesmo. A gente entra na verdade. O amor tem que ser sincero. Então, não tem que fazer máscara, tá? Quando você entra e mente, engana, você está saindo da frequência. É por isso que eu estou falando, pessoal. Estou corrigindo as pessoas, principalmente do meio evangélico e espiritualista, né? Que estão mentindo por causa de dinheiro, por causa dessas coisas aqui, matéria, mentindo para um irmão, enganando. Então, está fazendo com que você não fique na frequência. Porque você tem que ficar na frequência da verdade, tá? Ele fala, isso significaria que a ilusão poderia ser mais feliz do que a realidade. Então, as pessoas que estão na ilusão, ela pensa que está feliz, mas ela não está. É por isso que está vindo muito sintoma de tristeza, vazio existencial. Por que essas pessoas não estão felizes? Ela não disse que é o dinheiro que vai trazer felicidade a ela? Mas por que ela não está feliz, pessoal? Porque se você se apoia nessa ilusão, você não vai estar feliz, pessoal. Você não vai ter felicidade. Você vai ter muita tristeza, a sua alma tem a conexão, com a verdade, é com o verdadeiro Deus, é aí que você se completa. Toda a consciência que está aqui tem que fazer isso. Quando não faz isso, a Matrix criou a ilusão para que vocês se apoiassem aí e não encontram a felicidade. Aí o que é que acontece? Depressão, ansiedade, vazio existencial, tristeza, é o sintoma agora da maioria das pessoas. Até pessoas que estão na igreja tá com esse sintoma. É uma prova de que você ainda não despertou, não entrou num processo para a sua consciência ir para essa quinta dimensão. Mas eles estão lá no culto, Cristo está falando sobre essa frequência, mas as pessoas não estão na frequência. Estão vibrando no seu ego, nos seus interesses, no seu... Estão lá nos cultos, nos grupos religiosos. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês, tá? Para ver se vocês despertam. Aí ele fala, isso seria realmente um absurdo existencial. A realidade não seria mais confiável. Então, se aí a verdade não é mais confiável se você se apoiar na ilusão, né? Ele fala, eliminar a ilusão em nossa mente ou em nossa forma de pensar e de perceber, deixaria de ser um caminho confiável e tudo seria bastante aleatório. Então, eliminar a ilusão da nossa mente, tá? A gente tem que fazer isso para a gente entrar nesse processo. Então,
a minha pergunta: e como a nossa consciência pode acessar essa dimensão? É você eliminar essa ilusão. É o que eu venho aqui tirando toda a ilusão que foi colocada nessa terceira dimensão na sua consciência. Então, estou fazendo você sair daí. Saia daí. Saia. Não, isso está errado. Não. E fazendo a sua consciência se apoiar na verdade. Para você perceber outras realidades, perceber que existe um Deus que está trabalhando nessa vida, para você perceber isso, pessoal. Senão, tudo seria aleatório. Então, a gente está na aleatoriedade? Não. A gente está numa coisa que é determinada por Deus, tá? Aí ele fala, o que é que ele fala mais? As dimensões da consciência são pessoal, corporal, emocional, mental, energética, potencial, expressiva, evolutiva, relacional, profissional, social e espiritual. Então, esses são tudo níveis, dimensões de consciência que está operando a nossa consciência, tá? O nosso ser. Ele aí fala, quanto mais preenchido, quanto mais você tem essas dimensões está na sua vida, tá? Quanto mais preenchido, mais consciência de si você tem. Então, o que significa cada uma delas? Ele fala, consciência pessoal, qual é a sua missão? Então, é quando você está perguntando, qual é a minha missão? Será que eu estou na minha missão de vida? Isso é pessoal, tá? Aí, consciência corporal. Se o seu corpo falasse, o que ele diria a você? Então, o que é que seu corpo está dizendo? Ele está falando para você? Ele tá bem? Está vibrando bem? Está doente? O que é que o corpo está falando para você, pessoal? São sinais de que a consciência está dando, tá? Aí ele fala, consciência emocional. Como você se relaciona com as suas emoções? Então, como é que tá as suas emoções? Você tem trauma? Está cuidando dos traumas? Como é que você lidar com cada coisa da emoção? Entende? Você tem que fazer essa pergunta. Então, essas perguntas aqui são para você avaliar, para ver se você está bem nesse nível de consciência. Se você está bem, você está começando a entrar na frequência da quinta dimensão, tá? Então, qual é o outro? Consciência mental. Então, o que é isso? Ele fala, que impacto seus padrões têm sobre seu estilo de vida? Então, que impacto de pensamento está fazendo com que você tenha um impacto, um estilo de vida? Você tem que mudar, por isso que a mente, você tem que controlar ela, mudar a frequência dela, tá? O outro, consciência energética. Como você gerencia a sua energia? Então, como é que você está trabalhando a sua energia? Então, a gente quando está orando, meditando, buscando equilibrar a nossa energia, a gente está querendo melhorar para entrar nessa frequência, tá? Você está fazendo isso? Ou você está indo para lugares, energia pesada, está se envolvendo com energia pesada? Aí, como é que está você? Você tem que avaliar isso, pessoal. Eles são perguntas aqui que está fazendo a consciência para ver se você está equilibrado nesse nível de consciência. Aí ele fala consciência potencial. Qual é a relação entre o seu aprendizado e a sua crença? Então, o que é que você está aprendendo? Qual é a sua crença? Será que ela está motivando para você ir para essa quinta dimensão? Ou está parando você? Ou você está como alguns evangélicos? Não, isso não tem na Bíblia, tal. Não quer estudar os outros conceitos, não quer ter uma visão mais holística. Então, está atrapalhando você ir para essa frequência de quinta dimensão. Olha aí o seu potencial. Aí ele fala consciência expressiva. Como você cria a sua realidade? Será que você está criando
uma realidade boa para você, ou está com pensamentos negativos? Pensamento que você está criando uma realidade que é só de conflito, só como é que se diz? Aonde está trazendo muita perturbação, briga no lugar onde você... qual a realidade que você está criando? Consciência evolutiva. Então, o que é que isso significa? Como você se relaciona com o processo de mudança. Então, como é que você se relaciona com o processo de mudança? Você resiste à mudança? Você quer mudar, mas não tem coragem? Como é que você lidar com essa mudança? Você tem que avaliar isso, pessoal. Se tem impedimento nessas áreas aqui, ainda vocês precisam trabalhar para você acessar essa quinta dimensão, a sua consciência, tá? Aí ele fala, consciência relacional. Como é que você se relaciona com você mesmo? Então, será que você se relaciona com você mesmo? Você perdoa você mesmo? Você tem compaixão de você? Você tem a alegria com você mesmo? Você gosta de ficar com você mesmo? Você ama você mesmo? Você tem que fazer essa análise, pessoal. Tá? Porque uma pessoa que não perdoa a outra, não ama a outra, é porque ela não ama ela mesma. Quando a pessoa está amando a outra, perdoando a outra, entendendo a outra, o nível de consciência que a pessoa está, ela está nessa frequência da quinta dimensão. Tá? Aí ele fala consciência profissional. Então, o que o trabalho significa para você? Então, o que é que você faz que está trazendo alegria? Aquele trabalho está trazendo satisfação para você? Será que esse trabalho está trazendo satisfação ou insatisfação para você? Como é que você lidar com isso? Você tem que olhar, tá, pessoal? Estou falando aqui para vocês fazerem o check-up para ver se vocês estão vibrando na quinta dimensão. Se não estão ainda, você está vibrando em alguma coisa aqui, procure trabalhar esse lado, tá? Para que você entre nessa dimensão. Você vai ter que enfrentar os medos. Aí ele fala consciência social. Como você contribui para a evolução da sociedade? Então, será que você está contribuindo para a evolução da sociedade? O que é que você está trazendo? É uma coisa que está trazendo bem às outras pessoas? Está fazendo bem para que as outras pessoas se sintam bem e transmitam também aquele bem a outra pessoa? Será que você está contribuindo para a evolução da sociedade? Ou está descontribuindo, está trazendo bagaceira? Você tem que fazer análise aí. Tá? Aí ele fala consciência espiritual. O que é isso? Ele fala é como e quando você se conecta com a sua essência. Então, quando você se conecta com a sua essência, aí você vai entrar numa frequência muito alta, tá, pessoal? Então, é preciso o trabalho da gente aqui é para a gente se conectar com a nossa essência, que é divina. Então, ela vai fluir toda essa divindade, essa natureza da divindade, através da sua vida. Tem que acontecer isso, tá, pessoal? E eu estou aqui batalhando para ver se algumas dessas consciências que estão escutando aqui entrem nessa quinta dimensão, entrem nessa frequência. Não é fácil, tá? Então, se você está apegado ao ego, está apegado ainda às coisas, a gente vai trabalhando aqui, pessoal. Tá? A gente vai dar aquele deslize, a gente mas a gente vai trabalhando até a gente entrar na frequência. Então, tem que trabalhar todos esse nível de consciência. Tem que ser preenchido. Aí, quanto mais preenchido você tem aqui essas consciências, mais você tem consciência de si. Aí ele fala, fazer as coisas certas é um desejo
que a maioria das pessoas quer, e você sabia que ter mais consciência de si é o que torna a vida mais assertiva? Então, todos escolhe certos, fazer as coisas certas é um desejo que a maioria das pessoas querem, tá? Mas tem que ter consciência de si, que torna a vida mais assertiva. Então, você começa a acertar mais, tá? Aí ele fala, escolhemos de acordo com a consciência. Então, escolhemos as coisas aqui de acordo com a gente está vibrando, a nossa consciência. Que significa um sentimento, um conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspecto ou totalidade de seu mundo interior. Então, você tem que experimentar e compreender aspecto da totalidade do seu mundo interior, tá? Uma pessoa que desperta, ela começa a compreender que ela é um ser dimensional, tá? Uma consciência que está operando aqui em um nível físico, que é a terceira dimensão. Você tem que ter essa compreensão para você fazer escolha consciente. E Deus espera que você escolha o lado de fazer o bem, tá? Aí ele fala, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, Carl Gustavo Jung. Então, é uma frase do Jung. Vê se esse Jung ele não estava falando sobre essa espiritualidade, tá? Então, até você se tornar consciente, enquanto você não se torna consciente, pessoal, o que vai dirigir você é o inconsciente. Então, você vai estar dormindo, é o seu inconsciente que vai estar operando. Ainda você vai chamar isso de destino, tá? Não é o meu destino. Eu estou preparado para esse meu destino, é o meu destino, tá? Porque você não desperta. Por isso que quando despertar, você tem que mudar, ser uma nova criatura. É o que disse lá. Aquele que está em Cristo, nova criatura. Então ele vai fazer um novo caminho para ele, tudo novo. Tá? Aí ele fala, uma quinta dimensão espiritual vem acompanhada de uma nova faceta da existência. Nestes níveis de consciência superior, somos capazes de perceber que todas as coisas estão unidas por uma força universal. Então, essa consciência, quando está nesse nível, pessoal, ela percebe que todas as coisas estão unidas por uma força universal, o amor. Então, não tem como, pessoal, uma pessoa que está desperta não vibrar no amor, tá? Não tem como. Aí ele fala, assim a pessoa se une por alguma forma de amor e se afasta porque esse sentimento não existe. Então, pessoas que não estão afastadas desse sentimento, não existe para ela. Ela tem que se unir a esse amor. E esse amor é o quê? É o amor de Deus, é o amor incondicional. Tá? Porque as pessoas estão no amor egoísta aí tá pensando que é esse amor de Deus. Não é esse amor. O amor de Deus não é um amor egoísta. E eu já falei aqui sobre o amor egoísta. Tá aqui no meu canal. Tá, pessoal? Aí ele fala mais. O que é que ele fala mais? A terceira dimensão corresponde ao mundo material. Então, é aonde a nossa consciência está aqui, né? E a quarta incorpora a parte espiritual da alma humana. Então, é a parte do mundo espiritual da alma humana. Quando encontramos no terceiro nível de consciência do eu, entendemos o mundo e nós mesmos a partir de três referências: altura, largura, né?
profundidade, então. Profundidade. Profundidade, vai se aprofundando, tá? E isso significa que valorizamos tudo que podemos tocar, ver, experimentar. Então, é isso que acontece com a nossa consciência. Quando entra aqui, a gente só acha que aquilo que a gente não toca, não experimenta, não é verdade, não existe. É por isso que tem muitos aí que eu só acredito vendo se eu tocar, só acredito, sabe? Então, é uma pessoa que não está na quinta dimensão. Uma pessoa que está na quinta, ela já crê antes de ver tudo, tá? Ela acredita que tudo ali ela vê, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Em outras palavras, trata-se de um plano primário da consciência. Então, esse plano físico é um plano primário da nossa consciência. Comer, beber, tocar, aqui que as coisas estão fazendo. Então, você tem que sair desse plano primário. Pelo menos passar por secundário, que é para a quarta dimensão, que é o mundo espiritual, para experimentar as coisas espirituais, tá? Depois você ir para a quinta dimensão de consciência, do qual se conecta no mundo físico. Então, você está conectado. Quem? A sua consciência. Porque você é essa consciência, tá, pessoal? As pessoas têm que entender isso, tá? Aí ele fala, no primeiro nível, o plano, incorporamos a parte espiritual. Então, estamos no primeiro nível, que é o nível primário, né? Mas incorporamos as partes espirituais. Pois nossa consciência é ampliada e somos capazes de entender a realidade com maior plenitude e capacidade. Então, quando você vai elevando, você vai compreendendo a maior plenitude da sua consciência. Você vai tendo experiências extrafísicas, né? E você compreende que não só essa realidade que a sua consciência experimenta. Assim, nós vemos que o corpo, que precisa de alguma necessidade, é ao mesmo tempo como um complemento afetivo e emocional. Então, a gente vai ver o corpo como uma coisa que a gente precisa suprir só para estar nessa realidade. Comer, beber, coisas emocionais. Então, a gente vai perceber isso. Uma consciência que está na quinta dimensão, ela vai perceber isso, tá? Então, ela não vai se apegar a isso, porque ela sabe que é passageiro. Aí ele fala, estas duas dimensões do espírito humano não tem nenhum componente extraordinário, já que expressa simplesmente a parte física e emocional do indivíduo. Então, a dimensão do espírito humano não tem nenhum componente extraordinário. Faz parte do relacionamento que você está tendo aqui com a parte física. Você se expressa esse componente espiritual aqui, nessa parte física. Mas não tem nada de extraordinário nisso, tá? Essas duas dimensões. É normal da humanidade. Aí ele fala, aquele que consegue entrar nesse plano espiritual superior pode conhecer melhor e é capaz de viver de maneira harmoniosa e com plenitude. É isso que acontece, tá? Quem a consciência dele que começa a entrar nesse plano espiritual superior, tá? Que é na quinta dimensão, você começa a vibrar no amor, na paz, você vai ter uma harmonia, vai entrar naquela plenitude a sua consciência, tá? Ah, o mundo está se acabando, Samuel, você está aí, aí, ó, acontecendo aí o que estão tirando dinheiro aí, e você... Tá, pessoal? É difícil, tá, pessoal? Mas é isso que acontece, pessoal. As pessoas entram nessa situação e entram no clima aí da Matrix, tá? E é isso que ele quer, desvirtuar a sua consciência, tá, pessoal? Agora, pessoal, 1 hora e... Nossa, pessoal, eu quero falar, mas você vê que tá difícil, né?
Mas vamos parar aqui e vamos continuar na segunda parte. Eu vou dar mais ênfase, tá? Porque eu quero falar aqui e eu vou vir falar os versículos bíblicos, tá? Porque os evangélicos vão falar, não, quinta dimensão, isso não existe. Quinta dimensão da consciência, não. A Bíblia não fala isso. Não tem isso, não, não, não. Então, vai ter as criancinhas aí, espiritual, que vai começar a falar isso. Principalmente os meus amigos evangélicos aí, tá? Ele quer. Então vou terminar aqui, que o menino já tá aqui querendo falar comigo, tá? Então até a segunda parte, né? Que a gente vai continuar esse estudo. Até a segunda parte, pessoal.